aqui às primeiras jornadas de inteligência emocional online promovidas pela APE. Eu sou a Mariana Machado, faço parte da direção. Vamos aguardar só mais uns minutinhos para ver se, entretanto, chega mais alguém. Já estamos bastante, já está uma sala virtual muito confortável. Esperamos só mais 2, 3 minutinhos. Aqui connosco temos também o Presidente da Associação, David Sousa, a Mónica Ferreira, o Rui Rodrigues, a Inês Simões e, claro, o nosso primeiro convidado, Vítor Fragoso, Doutor Vítor Fragoso, isto é o que dá. Depois a gente conhece extra trabalho e depois ganhamos esta confiança. Mas, como diz e bem o nosso subtítulo, a inteligência emocional para todos, portanto, nós, a Associação APE, é feita de pessoas para pessoas, portanto, sejam todos muito bem-vindos, independentemente da área, independentemente do interesse. Estamos aqui todos juntos, o online vem-nos trazer isto, foi possível estarmos aqui já todos juntos, independentemente do sítio onde estiverem. Muito obrigado por estarem aqui a dispensar a vossa manhã de sábado. Eu estou ansiosa para ouvir o Dr. Vítor a falar. Só dizer-vos que nós somos a APE, este é o primeiro grande evento da APE, as primeiras jornadas de inteligência emocional para todos. É com muito orgulho que faço parte desta equipa, estamos todos muito de parabéns. A APE surgiu no interesse comum de pessoas que tinham interesse no desenvolvimento da inteligência emocional e da educação emocional, pessoas de áreas diversas que se encontraram numa especialização de desenvolvimento de inteligência emocional e juntaram-se para formar então a APE, que veio então transformar-se na APE, Associação Portuguesa de Inteligência Emocional. No início o nosso foco era a educação, mas entretanto aos pouquinhos, com as várias ideias, com as várias experiências, com as várias áreas, foi alargando horizontes e fez-nos sentido como sendo a Associação Portuguesa de Inteligência Emocional que fosse abrangente a todas as áreas. Portanto, todos são bem-vindos. Se tiverem propostas, se tiverem desafios, se precisarem de apoio, a Associação APE está aqui para vocês. Este é o nosso mote de lançamento, estas jornadas, já com o intuito de estar mais próximo de quem trabalha ou se interessa neste tema. Portanto, connosco temos aqui o Dr. Vítor Fragoso. Vítor, nós temos a biografia do Dr. Vítor na nossa página social, do Facebook e do Instagram, portanto, quem tiver interesse, certamente que já deram uma olhadela, por isso é que vocês estão aqui. Basta salientar aqui que é da área de psicologia, não é? E psicoterapeuta. Vítor, agora dou-te a palavra, queria que tu te apresentasses um bocadinho e que nos falasses do tanto que tens para partilhar connosco. Antes de mais, bom dia a todos e a todas. Dizer que é uma honra para mim estar aqui nas primeiras jornadas de inteligência emocional para todos. Agradecer à Mariana Machado o convite que me interessou, ao David Sousa e cumprimentar a vossa associação, a Associação Portuguesa de Inteligência Emocional, todos os que a constituem e felicitar-vos pelo trabalho que estão a desenvolver. Muito rapidamente, eu sou psicólogo clínico, psicoterapeuta, trabalho com educação emocional e grupos de inteligência emocional para idosos. Trabalho há 18 anos e vou articulando o trabalho entre a clínica, a docência e o trabalho com grupos de terceira idade. Especificamente a terceira idade já vão 16 anos, e isso também é uma experiência bastante rica. E, basicamente, a nível de currículo, depois podem consultar. Estou aqui mais para partilhar com vocês e dizer-vos que é uma honra para mim fazer parte deste painel, de partilhar aqui com todos os colegas e espero que gostem. Depois também vai haver espaço para perguntas, para debate. Então, vou começar. Deixa eu ver se... E dizer que é uma honra ser o primeiro, e também é aqui uma responsabilidade grande.
Nós vamos falar essencialmente, eu acho que tenho 45 minutos no total, vamos ver quanto é que dura a apresentação, mas vou sistematizar aqui algumas ideias. Vamos falar essencialmente de 3 grandes temas, tendo em conta a inteligência emocional da terceira idade. Vamos falar, como não poderia deixar de ser, da contextualização, da velhice, com o foco, com a etapa com que eu trabalho maioritariamente, que é após a aposentação. Velhice, transição e mudança, vamos falar das emoções e da velhice e dos programas de educação emocional para sempre. O meu foco vai ser mais na educação emocional, porque é a educação emocional que vai potenciar depois o desenvolvimento da inteligência emocional. Então é importante, seja com que grupo for, é importante nós contextualizarmos o, por assim dizer, passa a redundância, o contexto. Nós sabemos com que pessoas estamos a trabalhar e quais são as características dessas pessoas, não é? E no caso do envelhecimento é importante situarmos os desafios que a velhice, o estado, a fase do ciclo vital traz para o processo de envelhecimento e para esta experiência de sermos humanos. É? O que é que isto traz? Há aqui um grande desafio, vocês conseguem identificar logo, que é a transição e a mudança. A transição da vida ativa para a aposentação. Isto traz aqui grandes desafios para a pessoa que vai envelhecer. E isto é importante para depois nós trabalharmos as questões da educação emocional e da inteligência emocional. Nós sabermos o que é que está a acontecer, quais são os desafios, quais são as exigências, como é que tudo isto vai se processar. Então, o que é que nós sabemos? Nós sabemos que a aposentação, a maioria das vezes, provoca, deixem-me só ajustar aqui o vosso ecrã, a aposentação, a maioria das vezes, provoca uma cisão temporal entre o antes, passado e o depois futuro, no que concerne aos hábitos e ritmos de vida. Nós sabemos também que há aqui um grande desafio, há 3 grandes desafios, que é, com a aposentação, os séniores são convocados a reinventar a sua vida. Também dizer-vos que a maior parte das fotografias que vocês vão ver aqui ilustradas são fotografias reais da minha prática nas universidades séniores, e assim também vão fazendo, por assim dizer, uma visita e vão tomando também o pulso ao ambiente, à dinâmica e a todo o projeto. Então, o primeiro desafio, reinventar a vida, e isto do ponto de vista emocional, de integração da sua história, de poder arrumar também as suas emoções, os seus sentimentos e afetos, é decisivo para promover um envelhecimento saudável e bem-sucedido. Então, o que é que acontece? Com a aposentação, dá-se, por assim dizer, para alguns, a libertação do trabalho através da aposentação. Isto exige a gestão de uma nova etapa, desta nova etapa de vida, e isto implica, sem dúvida alguma, a reconstrução da vida, a introdução do novo ritmo, e mais para a frente e na medida na forma que as coisas vão ocorrendo, também há uma necessidade de reconhecer a dependência, porque vamos sofrendo algumas transformações do ponto de vista físico, psíquico, social. Então aqui também é algo, quando trabalhamos com idosos, é importante nós termos em conta, não é? Qual é o seu estado, qual é o seu grau de autonomia, de dependência, e isto também vai ter um foco muito importante no trabalho com as histórias de vida e o trabalho, as emoções e a inteligência emocional a partir das narrativas, a partir das histórias de vida. Ou seja, há também um confronto com a perda de alguma autonomia, o que pode originar o surgimento de necessidade de apoio, reconhecimento e negociação da própria dependência da pessoa. Ou seja, o desafio é aprender a viver a velhice tal como ela se apresenta, não é? No seu equilíbrio entre ganhos e perdas. Mas a aposentação e a velhice também são uma oportunidade, e é nisto que nós focamos, nesta perspectiva mais saudável e positiva da velhice, sem ignorar todas as outras coisas. Então também é uma oportunidade para quê? Para repensar o caminho pela vida, não é? O caminho que as pessoas vão dando pela vida e redirecionar, por assim dizer, a sua própria trajetória. É, portanto, o momento de começar novamente.
expandir círculos relacionais, e aqui as emoções e a educação emocional apresenta-se como um fator muito importante, e descobrir novos talentos. Estas fotografias são todas ilustrativas da prática real. Uma das muitas maneiras possíveis para fazer isso é criar condições para que os nossos idosos e idosas possam participar em novos grupos. Não qualquer grupo, mas sim naqueles que atendem aos seus interesses sensíveis. Isto proporciona o quê? Proporciona a troca de experiências e o despertar para o novo. Assim, experimentam situações diferentes, resolvem novos problemas, amadurecem e descobrem novas habilidades e destrezas. Qual é que é o grande desafio desta transformação, do ponto de vista geral? Integrar socialmente o idoso, potenciar as qualidades individuais, criar condições para a sua autorrealização e aumento da satisfação de vida, e garantir a atualização das possibilidades latentes, das possibilidades enquanto desenvolvimento humano, enquanto progressão no sentido de uma personalidade mais inteira e adaptada. E como é que entram então, contextualizando, depois contextualizar esta questão da apresentação, do contexto, da especificidade destas pessoas, e eu falo-vos a partir da realidade essencialmente das universidades séniores. Trabalho maioritariamente com pessoas autónomas, claro, cada um com as suas coisas, com algumas patologias associadas, alguns problemas que vão surgindo. Há aqui uma particularidade. Quando se trabalha com grupos de idosos, e se o trabalho é contínuo, é consistente e é estável, nós temos a possibilidade incrível de acompanhar pessoas ao longo de anos. Noutras atividades, o nosso contacto é mais esporádico, está mais limitado no tempo. Mas eu posso vos dizer que nos grupos que desenvolvo, a grande maioria das pessoas já está comigo há muitos anos. Eu tenho pessoas há 14 anos comigo, tenho pessoas há 10. Os grupos são abertos, entram e saem pessoas, mas para além dos que entram de novo, a média é entre os 5 e os 14 anos de contacto, não é? A média não, ou seja, o intervalo mais consistente é entre os 5 e os 14 anos de contacto e de persistência. Isto traz um grande desafio para quem dinamiza estes grupos e para quem vai trabalhar. Então vamos especificar aqui um pouco mais o desafio de trabalharmos as emoções na velhice, nesta fase. Eu nesta primeira abordagem das emoções, eu vou fazer uma contextualização geral das emoções, que é, por assim dizer, a nossa matéria-prima, aquilo com que trabalhamos. E eu costumo dizer que, independentemente dos anos, da experiência, da prática, da formação e de todas as atualizações que nós vamos fazer, é importante regressar sempre às perguntas básicas. E nós perguntarmos o essencial. Não para darmos uma resposta pronta, mas para acrescentarmos às respostas que já vamos ter. Há um risco para quem trabalha nesta e noutras áreas. É nós fecharmos as coisas e darmos as coisas como prontas. Então, relembro aqui, há um artigo excelente de um grande psicólogo norte-americano, que foi a grande referência da psicologia, já muito antigo, que é o William James. William James também foi filósofo, mas foi a grande referência da psicologia norte-americana. Ele tem um pequeno texto que procura responder a esta pergunta. O que é uma emoção? E essa pergunta, a mim, chamou-me a atenção para esta necessidade de nós recorrentemente irmos revisitando as coisas. Então, uma possibilidade, não quer dizer que a coisa fique fechada aqui, e ainda bem, porque as coisas estão em aberto. A emoção é um impulso que nos convida a atuar. Não é? É uma resposta a estímulos internos e externos, mas acima de tudo é algo que nos move. Até a própria raiz da palavra, como sabem, vem do latim emoere, que significa movimento. É algo que vem de dentro para fora, é algo que se mostra, mas é algo que reage. Reage a
algum estímulo de fora ou de dentro. Então a emoção é um impulso que nos convida a atuar. E cada emoção prepara o nosso organismo para um tipo diferente de resposta. A raiva, a alegria, o medo, a culpa, a vergonha vai nos dispor corporalmente, psiquicamente, para um determinado tipo de resposta. Mas há aqui uma característica: a emoção nesta resposta aos estímulos, neste impulso, acima de tudo é uma energia. É uma energia em trânsito, é uma energia que se desloca e é uma energia que pede a expressão. Não é? Aqui não é nada de sobrenatural, é energia porque nos move, porque nos impele ao movimento. A aproximação, afastamento, não é? Contração, relaxamento. Então as emoções são a base da nossa vida biopsíquica. Isto é para contextualizar também a importância de trabalharmos as emoções em todas as fases de vida e, neste caso em particular, em específico, na vida. Então são a base da nossa vida biopsíquica. Que elas podem ser agradáveis ou desagradáveis, com consequências positivas ou negativas. Mas elas são, acima de tudo, agradáveis ou desagradáveis. Eu prefiro falar mais nesta terminologia do que propriamente dizer que há emoções positivas ou negativas. Porque isto é uma ratoeira. E depois até podemos debater um pouco disso. É uma ratoeira porque nós, se colocamos o foco na dualidade de positivo ou negativo, nós podemos tender a não saber muito bem o que fazer com as ditas negativas. E as negativas que nós associamos às vezes à tristeza, a tristeza pode ser extremamente saudável, extremamente adaptada. Então nós não podemos dizer que é negativa. Nós podemos dizer que é desagradável e que se prolonga, generaliza no tempo, quando se excede, é que pode ser negativa e com problemas para a saúde. Oh, Mas Vítor, se pá, me permites, força. eu acho que, como tu me deixaste à vontade para te interromper, Força. Para dialogarmos. para dialogarmos, sim, obrigada. Acho que tem muito a ver com ser úteis ou não úteis, não é? E quando nós trabalhamos com grupos que não estão dentro da área, não é? O facto deles conotarem como positivas ou negativas, às vezes podem se tornar também bloqueadoras de exploração. Do desenvolvimento, exatamente, e de exploração. Por isso é que isto é uma ratoeira. Nós temos que tirar um pouco esta terminologia, limpar um pouco esta terminologia do dualista, não é? Porque nós devemos trabalhar com o que vem, não é? A grande tarefa da educação emocional depois da inteligência emocional é poder primeiro acolher, saber o que vem. O que é que eu faço com aquilo que me acontece, com aquilo que eu estou a viver? E eu preciso de um espaço para poder elaborar, para poder integrar isso. Então, elas também podem ser construtivas ou destrutivas, claro, depende de como são vivenciadas. Elas tornam-se destrutivas quando não podem ser vividas, expressas, entendidas. Este é que é o problema. Elas deterioram as nossas relações quando são projeções de feridas anteriores, quando são fantasmas do passado que invadem o presente. Há uma grande autora que não é tão citada cá em Portugal, embora tenha os seus livros, eu posso mostrar aqui um deles, os seus livros editados em Portugal, embora estejam descatalogados, a maior parte deles, Inteligência do Coração, que é de uma psicóloga francesa e analista transacional e psicoterapeuta, que é Isabelle Fidiosa, acho que é assim que se diz. Não sei se alguém tem, se não tem, alguns devem ter, há outros, eu depois posso mostrar. Ela fala nesta questão destas feridas anteriores, ela usa um termo muito engraçado. Ela fala de emoções elásticas. O que é que seriam emoções elásticas? Emoções elásticas são emoções que saltam literalmente das histórias, de acontecimentos do passado para o presente. Nós trabalhamos as emoções no presente, as emoções que se misturam, que às vezes também vêm de histórias, de relações do passado. Ou seja, no presente nós estamos a viver o aqui e agora, o tão famoso aqui e agora, mas situando de uma forma muito simples, aqui corpo, agora presente. Só que é neste presente que se mistura
todo o tempo da vida, o passado e o futuro. E o que é importante é que a roda possa girar, passado, presente e futuro. O problema é que quando as coisas ficam encravadas, e é com isso que às vezes nós temos que trabalhar. Mas vamos à frente. Elas são más conselheiras porque mascaram, por assim dizer, a vida, não é? Quando estão fora do sítio. Uma vez um paciente meu me dizia, respeitando todas as questões da confidencialidade, mas só vou dizer mesmo a expressão. Uma vez um paciente meu, ao trabalhar as questões da sua vida, dizia a seguinte expressão: porque isto são emoções que estão fora do prazo. E eu nunca mais me esqueci daquilo. E ele tem realmente razão. Aquilo estava fora do prazo. Estava fora do sítio. E tudo o que está fora do prazo pode causar dano. E às vezes é isso que estamos a trabalhar. Então elas podem ser prejudiciais quando sabotam as nossas competências, quando se misturam no nosso cotidiano. Em resumo, e é isso que estamos aqui a fazer, ganharíamos em dominar a sua gramática. Só contextualizar, como é que ocorrem as emoções? As emoções acontecem essencialmente no corpo. As emoções, como eu costumo dizer, são encarnadas, não são algo transcendental. E começam, por assim dizer, pelas sensações. O nosso corpo recebe todo o conjunto de sensações, estímulos internos e externos. E são essas sensações que vão despertar a tal emoção que é o movimento, que é o que nos move, que é o que nos faz reagir. E só depois, às vezes, pode vir o sentimento no sentido do Damásio. O sentimento seria a experiência mental privada da emoção. É quando eu tenho consciência ou não da minha emoção, que seria o que eu pus ali, sentimento, consciência / contacto. Consciência no sentido de tomar contacto com o que me está a ocorrer. Não querendo baralhar, mas para contextualizar, porque é importante nós sistematizarmos isto, sensação, emoção e sentimento, e tudo isto, sem dúvida alguma, está envolvido num conjunto de efeitos, ao que eu chamo o intercâmbio. O afeto seria este ambiente emocional, este espaço de fronteira entre mim e o ambiente, as relações, tudo o que acontece. Ou seja, por assim dizer, esta fronteira que necessita de contacto, que necessita de pontes. Muito rapidamente, as emoções são vida em movimento. Elas representam a capacidade de sentir o corpo, a capacidade de envolvimento e resposta emocional, a relação. As emoções têm uma relação direta com o nível de desenvolvimento humano, potenciadoras de crescimento ou não. São uma vivência emocional, em certa medida, que vai depender das nossas experiências anteriores, estão associadas fortemente à memória, à aprendizagem, e sempre que sentimos algo, isso está relacionado de alguma maneira com o ambiente, o que nós chamamos em psicologia, campo psicológico. Vamos então à velhice. Porquê trabalhar as emoções na velhice? Estão-me a ouvir bem? Estou a ser muito rápido ou não? Estamos a ouvir lindamente, Vítor. Ok. Então, as emoções na velhice. Porquê é que nós trabalhamos as emoções na velhice? Porque os estudos indicam que as emoções funcionam como uma força de apoio, seja na velhice ou noutra fase da nossa vida. Quando trabalhadas, quando tendo espaço para poder desenvolvê-las. Ao nível do comportamento, esta força está associada à obtenção de efeitos positivos e a experiências gratificantes que facilitam a obtenção de novas formas de desenvolvimento pessoal. Vamos então à prática. Como é que tudo isto é colocado em prática? E vou-vos dar aqui o exemplo de uma das universidades séniores com as quais eu trabalho, que é a Universidade Sénior Contemporânea do Porto. Vem aqui uma árvore da família, não estão ali todos, mas foi algo que nós fizemos há uns anos atrás para criar este sentido de pertença. Como é que então isto se vai desenvolvendo? Na prática, o modelo de intervenção dos programas de educação emocional que utilizamos assume essencialmente 3 prioridades. São elas: a prevenção psicológica, o desenvolvimento pessoal e a intervenção social no seu sentido mais amplo. Porquê é que nós trabalhamos as emoções e porquê é que é importante associar as emoções ao envelhecimento e à saúde? Porque nós sabemos que as emoções podem ser preditoras e mediadoras de saúde. E as emoções podem ser um componente do envelhecimento saudável e promotoras de bem-estar quando trabalhadas.
Nós sabemos, os estudos indicam-nos isso e a prática também, que as emoções de cariz agradável com consequências positivas desencadeiam efeitos positivos no sistema imune, no funcionamento cardiovascular, e que existe uma associação positiva entre a longevidade, a qualidade de vida e o bem-estar. Ou seja, tudo aquilo que é estruturado, que é potenciador das relações humanas, que é facilitador da expressão de vida, ambientes criativos, agradáveis, são promotores de saúde. Isto seja trabalhando com idosos, trabalhando numa empresa, trabalhando numa escola. Aliás, há muito trabalho, como sabem, e outros colegas vão falar, da importância de trabalharmos as emoções do ponto de vista das organizações. Mas as emoções também têm um cariz desagradável quando não as trabalhamos, quando não há espaço, quando não conseguimos integrá-las, elas no tempo acabam por influenciar o desenvolvimento das doenças incapacitantes, a capacidade funcional da pessoa, o surgimento de quadros depressivos. Por isso é que nós trabalhamos, é importante trabalhar as emoções nesta fase de vida e noutras. Nós trabalhamos, acima de tudo, a partir da educação emocional, para desenvolver competências emocionais, para vir a potenciar a inteligência emocional. Qual é a grande referência na educação emocional? Muitos de vocês devem conhecer, é este pedagogo da Universidade de Barcelona, Rafael Bisquerra, que nos diz o seguinte, que a educação emocional trata-se de um processo educativo contínuo, e é nisso que nós nos fundamentamos, potencia o desenvolvimento emocional, propõe desenvolver uma personalidade mais integral, ou seja, mais inteira, propõe-se desenvolver conhecimentos e destrezas emocionais com o objetivo de capacitar a pessoa para melhor enfrentar os desafios da vida cotidiana. A finalidade da educação emocional é aumentar o bem-estar pessoal e social. Por que é que nós trabalhamos? Qual é a principal justificação dos programas de educação emocional de idosos? Porque vão potenciar o desenvolvimento da chamada personalidade resiliente, vão estimular a criação de redes de suporte social. Isto foi extremamente importante nesta altura da pandemia. Na pandemia, com tudo o que aconteceu, nós tivemos que terminar os grupos de inteligência emocional presenciais e passar para o online, mas nesta faixa etária vocês hão de compreender que só 25% dos participantes é que deu continuidade à participação online. Foi assim uma quebra imensa. O contacto manteve-se através de outras vias, através de telefone, através desta atenção, mas o que é que nós nos apercebemos? Nós apercebemos que, pelo facto de terem participado num grupo, foram criando redes de amizade, laços, que depois lhes deram suporte para aguentarem esta fase crítica. Nos grupos, o que é que nós fizemos com a pandemia? Nós direcionamos a intervenção e trabalhamos o que eu chamei as emoções em tempos de crise. Então nós criamos ali um espaço para trabalhar as emoções que estavam a surgir e o que estava a ser vivido, e foi extremamente importante, e o resultado foi bastante positivo. Então, justifica-se também pela estimulação da expressão emocional, ou seja, desenvolver a atenção emocional, o reconhecimento emocional. Às vezes tenho que respirar um bocadinho, que eu falo um bocadinho rápido, é para gerir aqui As emoções. as emoções também, as emoções também. Há sempre alguma ansiedade associada, não é? Estimular a integração e a vivência de todo o espectro emocional no idoso, e o objetivo é promover a saúde e o bem-estar. Ou seja, desenvolver estratégias adequadas de gestão emocional, integrar pensamento, emoção e afeto. Trabalhamos as emoções estimulando, acima de tudo, 3 grandes questões. O reconhecimento, a aceitação, para potenciar a gestão. Reconhecimento porquê? Todas as emoções fazem-se acompanhar de sensações que posso localizar e de qualidades físicas que posso reconhecer. A aceitação é promover a capacidade da pessoa de receber o que experimenta. Eu costumo dizer que a aceitação também é uma ratoeira. Eu costumo acrescentar à aceitação a palavra receber, que dá outra conotação. Há coisas que são para aceitar, há coisas que não são para aceitar.
mas eu tenho sempre que receber o que me é dado a viver. Essa é a diferença. Então, possibilitar à pessoa poder receber e aceitar o que sente, sem pretender mudar, sem negar nem ampliar. Não luto nem a favor, nem contra. Procuro integrar, procuro perceber o que é que está a acontecer. Porque as emoções, sejam elas agradáveis ou desagradáveis, são recursos de vida e para a vida. A questão é como é que nós vamos dando espaço, como é que nós vamos canalizando, como é que nós vamos transformando, como é que nós vamos potenciando o que nos é dado a vida. Para quê? Para depois poder vir a decidir conscientemente o que faço com o que sinto, como o expresso, como experimento em mim e nos outros. Como é que fazemos isso? Um exemplo, com os grupos de inteligência emocional para séniores. Vou-vos dar um exemplo da atividade Círculo da Herança. Nós trabalhamos as emoções em grupo, em contexto de grupo, desenvolvendo atividades de grupo e estando atentos à dinâmica. Esta atividade Círculo da Herança é inspirada numa atividade, ou numa proposta de atividade desenvolvida pela professora Margarida Pedroso Lima, que é uma psicóloga que trabalha muito estas questões do trabalho com grupos em idosos. É uma psicóloga e professora da Universidade de Coimbra. E eu fui desenvolvendo esta atividade inspirado também nela e na proposta dela. Ela tem um livro muito interessante que se chama Posso Participar, que é um conjunto de atividades para desenvolver com idosos, com grupos de idosos. Então vamos aos... Acho que estamos aqui com algum problema. Vítor? Sim, sim. Acho que a tua internet parou. Parou? Estão a ouvir Ficamos agora? na parte do livro, da dica que deste do Posso Participar. Ok. Já me estão a ouvir agora? Sim, tudo bem agora, obrigada. Ok. Estava a dizer que em que é que consiste esta atividade? Esta atividade é muito simples. Desafiam-se os participantes a, com base numa atividade, num hobby, num interesse que tenham desenvolvido durante a vida ou que tenha surgido recentemente, queiram realizar uma pequena partida, uma apresentação. E podem utilizar o que quiserem, podem falar do que quiserem, depois nós vamos trabalhando essas histórias, esses fios de emoções, de afetos, de laços também que vão surgir. Vamos dar um exemplo. Depois com a pandemia, só para vos dizer, com a pandemia nós demos continuidade através do online, aqui têm eles todos bem dispostos. E a atividade pode ser tão simples que vocês vejam que depois os séniores assumem sempre o protagonismo, como criar um cartaz e falar um pouco do que se quer partilhar. Neste caso, esta participante escreveu um pequeno texto, partilhou algo que queria do seu percurso de vida, do que estava a viver, colocou aqueles elementos simbólicos ali no seu cartaz e nós depois vamos trabalhar os afetos que vão emergindo e vamos trabalhando isso em grupo e com um grupo. Porquê? Porque também no envelhecimento todas as atividades promovem a participação, a aprendizagem, a troca de saberes e com o intuito de produzir novos sentidos existenciais. Isto promove o quê? Promove a partilha, vejam eles depois, aqui foi um que quis partilhar algo sobre o colecionismo, de notícias de jornal, depois fomos trabalhando que memórias é que isto trazia, a que é que associavam, o que é que isso era importante para o dia de hoje, mas isso vai criando redes, vai criando laços, vai levando a que as pessoas possam sentir-se escutadas, sentir que têm a atenção dos outros, e isso vai potenciar o desenvolvimento da autoestima. E que fazem parte de uma comunidade, não é? E que fazem parte de uma comunidade. Podem-se descobrir coisas incríveis que só se descobrem se nós criamos estas condições, como descobrir uma carreira de fado que já estava esquecida, ou então talentos. Esta participante, a Margarida, quis
apresentar o seu gosto pela pintura e o que é que isso lhe trouxe do ponto de vista pessoal, do ponto de vista emocional. Ela começou a pintar aos 70 anos e vejam a qualidade dos quadros. Incrível, quem me dera. Pode ser algo tão simples como os trabalhos manuais. Eu gostava só de saber, Mariana, o tempo. Como é que está o tempo? São 10h40, portanto tens 15 minutos, para depois darmos palavra também a quem te quiser fazer perguntas, e gostaria de chamar depois também a Ediane para partilhar só um bocadinho sobre a perspectiva dela do teu livro, que também vamos falar mais daqui a bocado. Muito bem, então eu vou útil a toda a gente, para quem então não... eu vou avançar. Vocês estão a ver aqui um conjunto de imagens que vai estimulando. Isto é o mediador, é o mote para nós trabalharmos as emoções, as histórias, e trabalhamos, acima de tudo, a partir das histórias de vida. E vocês podem se questionar, quem já tivesse assistido a alguma apresentação minha já deve ter visto esta imagem muitas vezes. O que é que está a fazer ali um bolo, uma atividade de círculo de herança? É que eles tinham liberdade para apresentar como quisessem, trazerem o que quisessem. Este bolo não é um bolo qualquer. Este bolo é um bolo que conta uma história. Este é um bolo que se chama bolo negro de Natal, porque era um bolo, é tipo um bolo inglês que era tradição utilizar no Natal em Moçambique, que esta participante trouxe, e isto permitiu nós virmos a saber que ela tinha uma carreira de cantora na rádio, depois trabalharmos todas essas questões, integrar a sua história, valorizar o seu percurso, entre outros. Também temos, dentro da inteligência emocional, os grupos de partilha autobiográfica, em que vamos focar mais nas histórias de vida das pessoas. E porquê é que nós fazemos isto? Porquê é que nós trabalhamos em grupo? Porquê é que nós potenciamos isto? Partimos deste pressuposto proposto pelo Richard Eisner, que é um psicólogo e psicoterapeuta norte-americano, que diz-nos o seguinte: a atitude com que me aproximo do outro é também a atitude com que me aproximo de mim mesmo. Ou seja, nós promovemos esta aproximação para que as pessoas se possam reconhecer mutuamente. Porquê? Porque é através do encontro que podemos nos tornar parceiros de vida, ajudando a iluminar caminhos, abrir atalhos, emprestando nossos sentimentos e emoções uns aos outros, que se vão buscando mutuamente. Jean-Claude Juliano foi uma grande gestalterapeuta e psicóloga brasileira. O que é que isto promove? Promove a partilha do que nós chamamos um nós da relação, que é estabelecer os laços. Isto consegue-se através do estabelecimento de um forte laço afetivo que pode potenciar uma nova rede de significado. Basicamente era isto que eu tinha para partilhar com vocês. Eu sei que foi assim um bocadinho rápido, mas apesar de tudo já vai longo, e agora queria deixar um bocadinho de espaço e tempo para podermos falar. E agora já estou a ver as pessoas, eu não só estava a ver a mim próprio e a ouvir-me a mim próprio, por isso sejam todos bem-vindos e bem-vindas, que bom agora já ver gente. Exato, o online é bom que nos aproxima das pessoas, mas depois também tem essa coisa, parece que estás a falar sozinho. É um bocadinho. E depois, por causa do ruído, nós tiramos o microfone, às vezes queremos intervir e esta coisa, pronto, às vezes dificulta um bocado, mas estamos cá todos. Olha, só te queria agradecer pela tua apresentação. À medida que tu foste falando e apresentando, foste-me lembrando de outras áreas que eu trabalho, que é da narração oral, e que, como tu sabes muito bem, tento aproximar ao desenvolvimento da educação emocional e da inteligência emocional. E então, isto da pertença e destas situações que tu foste apresentando fez-me lembrar do trabalho que desenvolvi com os médicos do mundo, e que realmente depois fomos descobrindo. Pronto, nós trabalhávamos à base da cultura tradicional portuguesa, não é? Foi esse o vínculo que nós arranjamos. E descobrimos lá realmente talentos incríveis. Tu descobriste aí a pintora, certamente que descobriste mais, e nós tínhamos lá verdadeiros poetas, que isto parece que eles não têm nada para dizer, mas depois quando embalam são assim diamantes em bruto,
que às vezes parece que são um bocado esquecidos, digamos assim, pela rapidez do tempo, pelo nosso dia-a-dia, não é? E lá está. Depois é esta valorização das novas oportunidades, que é muito importante trabalhar com eles, porque os grupos que tu mostraste são grupos notáveis, principalmente o online, mas às vezes há aquela dificuldade que mesmo eles estando isolados e nós querendo aproximá-los, há aqui uma carga do pensamento negativo que é muito trabalhoso ou moroso de desconstruir, para que eles então consigam sentir e perceber este leque de oportunidades que têm, não é? É aquela coisa como, ok, vou ser reformado, mas tens que ver a velha máxima do copo meio cheio, meio vazio, não é? O que é que eu vou fazer agora? Como é que vou reinventar a minha vida? Como é que tu vais ver esse copo? Tu falaste aí numa coisa que é essencial nas emoções e na vida, que é a valorização do tempo. Eu, para poder sentir, para poder experimentar, eu tenho que ter contacto comigo. E para isso eu tenho que parar. Tenho que perceber o ritmo. Exatamente. Tenho que tomar contacto. Tenho que me dar conta. Só assim é que eu posso perceber o que vai acontecer. Olha, além desta apresentação fantástica que tu fizeste, que achaste que foi rápido, mas foi uma falsa sensação de rapidez, porque estavas a falar... Eu estava aqui a correr. Estavas a falar sozinho, parece muito mais rápido, mas não, tiveste muito bem, obrigada. Eu queria juntar a nós, que já está aqui na sala também, mas queria que ela partilhasse um bocadinho sobre a perspectiva do teu livro, porque tens um livro, eu gostava que tu falasses um bocadinho dele, já não temos muito tempo a ficar. Porque o livro do Vítor, tanto quanto eu sei, porque está completamente esgotado, e eu já agora não ouvi momentaneamente, tive que tirar os fones para ir buscar. Não tem mal, estava eu a fazer queixa, queria ter acesso ao teu livro e que não consegui porque estava esgotado em todo o lado. Pronto, mas temos aqui a Ediane, que a Ediane também faz parte da associação e ela falou-nos muito bem do teu livro, ela também trabalha com séniores e disse que tinha um caráter muito, muito prático. E eu gostava que a Ediane partilhasse connosco, para quem não conhece, se calhar vai ser estranho que estás a ouvir outra pessoa a falar do teu livro que não tu próprio, mas depois tu completas. Vai ser bom porque eu tenho tido algum feedback, mas nunca ouvi assim tão diretamente e mais prolongadamente ninguém falar, por isso vai ser bom. E estava a pensar, só muito rapidamente, antes desta apresentação, estava a pensar que o tempo passa. Isto já vai fazer quase 10 anos. Já vai fazer 10 anos isto. Quando uma pessoa pensa... Ok, força, quero ouvir. Ediane. Ediane, a palavra é tua. Podes dizer o que quiseres porque estás online, então a Olá, distância ele não te vai fazer nada. Todos estão a ouvir bem? Sim. Sim, foi. Muito bom dia a todos. Olha, estou ansiosa, meu coração está a bater forte. Estou sendo mesmo sincera. Vou explicar por quê. Primeiro, Mariana, obrigada por essa oportunidade. Também sou especialista em inteligência emocional e saúde mental e conheci o livro do Dr. Vítor através das redes sociais, justamente no período pandêmico, porque eu sou voluntária na Associação Sênior, na Universidade Sênior, desde 2019. De onde? Em que Universidade Sênior? De Loures, Sacavém e Camarate, aqui em Lisboa. Muito bem. Mas, entretanto, eu fui cuidadora de idosos durante muitos anos. E o seu livro, ele me trouxe aqui algumas luzes muito especiais. Gostei muito. Foi até penso eu que foi numa aula online de mais ou menos 30 a 45 minutos da Universidade Online que vocês fizeram, que eu assisti, já foi uma aula gravada, não participei, em direto, e foi através desta aula que o Dr. Vítor mencionou o seu livro. Então, eu fui correndo comprá-lo, e este ano letivo eu comecei a trabalhar com este livro. E achei fantástico. Primeiro porque tem vários exercícios práticos, e já usei um deles. Na verdade, eu adaptei e achei fantástico o feedback, o resultado dele. Vou ser sincera, eu não estava à espera, fiquei com um bocado de receio, porque comparado à experiência do Dr. Vítor, eu sou um bebê,
Eu comecei em 2019 a trabalhar com esse grupo e tem sido para mim uma experiência fantástica. Contudo, eu gostaria, entretanto, na verdade, assim, eu tinha feito aqui anotado várias questões, mas dentro da sua apresentação discorreu quase tudo aquilo que efetivamente eu ia perguntar. Tanto... Ana, então escolha a mais Sim, forte, sim, é o que eu vou fazer. a que mais vibra, porque já estamos com pouco tempo e também gostava de passar as perguntas das super, pessoas que nos super, foram super acompanhando. rápido. Aproveito Ele já só para falou... dizer que temos também aqui uma questão da Ana Fantasia depois. Ok, então vais tá abrir bem? tu, Ediana, as questões. Sim, é super Isso, rápido. É super rápido. dessas todas, escolha que nos vai Não, ser super. mais forte. Tá bem. Não, na verdade, não é bem uma questão, porque ele já falou, porque eu ia pedir para ele falar sobre o exercício de herança, e ele já falou sobre esse exercício, eu tinha aqui anotado. Eu só queria mencionar o trabalho que eu fiz, que ele, lá no exercício, está como quadro... Da minha vida. Da minha vida, justamente. E eu adaptei para quadro de memórias. E depois criei ali algumas questões que ele pudessem seguir. E foi um trabalho assim lindíssimo. Fiz com um pouco de medo, como eu disse, eu não tenho muita experiência, isso é tudo muito novo. E para terminar, eu gostaria que o Dr. Victor aqui rapidamente dissesse a importância também do próprio educador sênior, porque fala também no seu livro sobre isso, por isso que eu acho que é um livro muito completo, apesar de ter 10 anos, ou um pouco mais do que isso, ele é muito atual, da importância também do próprio educador trabalhar em si todos esses aspectos que trabalha para com os seniores, até para poder conseguir articular de forma muito efetiva esse trabalho que é lindíssimo. E muito obrigada, adorei conhecê-lo, não pessoalmente, mas virtualmente, estou muito contente. Obrigada. Era só isso. Muito Obrigada, grato e obrigado pela partilha. É sempre bom ter o feedback, e é para isso que nós trabalhamos, é para podermos crescer em conjunto, para podermos construir coisas em conjunto. Eu utilizo a terminologia de educador sénior, não quer dizer que seja algo que esteja instituído. Educador sénior no sentido de abrir para todas as pessoas que de algum modo trabalham com a área do investimento do ponto de vista mais educacional. A terminologia, eu utilizar a terminologia educador sénior no fundo é mais para alertar as pessoas para, sejam elas da psicologia, da educação ou de outra área qualquer, para alertar as pessoas para quando trabalhamos com os idosos, nós temos que desenvolver algumas competências num ramo da gerontologia que se chama gerontologia educativa. Porque, por exemplo, no caso do trabalho com inteligência emocional com grupos para idosos, eu não posso trabalhar só a partir do referencial da inteligência emocional. Eu tenho que ir trabalhar a partir do referencial da psicologia do envelhecimento, da gerontologia educativa, eu tenho que ir integrando todos esses conhecimentos e todas essas práticas para desenvolver, no caso, um projeto geronto-educativo no qual está inserido a criação de grupos de educação emocional ou de inteligência emocional. Nós temos que fazer sempre essa contextualização, temos que fazer sempre essa integração. E a questão do educador sénior é para nós pensarmos um pouco quais seriam as competências necessárias para nós virmos a trabalhar com os séniores, com os idosos, do ponto de vista educacional, mas do ponto de vista educacional no sentido de potenciar o desenvolvimento pessoal e social. E é importante nós fazermos esta ligação, este diálogo entre as várias disciplinas. Não sei se respondi, se foi ao encontro, acho que era um bocadinho isso. É importante nós irmos dialogando, estudando, partilhando, refletindo, trocando experiências. Então, assim é que... Sim, e se me permitem, estamos aqui a falar do educador sénior, porque é esse o tema que nós apresentamos neste primeiro bloco da manhã, mas ao fim e ao cabo, eu julgo que todos os profissionais que trabalham nesta área devem experimentar primeiro consigo e entender bem o que é que se passa consigo, para então, na primeira pessoa, saberem melhor comunicar e passar o seu saber para
Isso é para o grupo essencial. que estiverem a intervir, não é? Portanto, eu acho que isso é transversal a todas as áreas e a todos os grupos. Isso é essencial. Vamos então passar à segunda questão. Quem me vai dar o feedback é a Mónica. Sim, temos aqui uma questão da Ana Fantasia. Ana Fantasia, se calhar eu pedi-lhe que ela ativasse o micro e fizesse ela própria a questão. Ana? Olá, bom dia a todos. Obrigada por estar presente neste momento tão enriquecedor. A minha questão é muito rápida e prende-se com o seguinte. Eu vivo no meio rural interior. Portanto, neste momento estou numa aldeia que tem 12 habitantes. Todos com idades superiores, penso que a mais nova é a minha sogra, que tem 76 anos. Como motivá-los para que eles se desapeguem um pouco do campo? Todos eles, o único interesse que têm é o campo. Tentar criar alguma atividade com eles que não envolva o estar em loco no campo é difícil. Como motivá-los para esse envelhecimento mais saudável? O campo na Guarda não é fácil, já está muito frio. Como é que poderíamos ajudá-los e trabalhar nesse sentido? E muito obrigada por este dia de hoje. Bom dia, Ana. Obrigado pela sua pergunta, é essencial. Eu vou ser um bocadinho provocador, posso ser? Está-nos a ver da Guarda, não é? Não estou a ver. Sim, sim, numa aldeia Sim, perto da Guarda. Numa aldeia da Guarda. Sim. Como motivá-los para um envelhecimento mais saudável? Eu vou provocá-la no sentido de tentar perceber se isso é mais uma necessidade sua ou se é uma necessidade deles. Por isso é que eu disse que ia ser provocador. Eu acho que é uma necessidade deles. Porque às vezes tenta-se dinamizar alguma que outra atividade e tudo o que seja fora do contexto terra, campo, eles são completamente reativos, não querem. O que é que... E têm condições para isso. Okay. Tem salão, tem gente que vem, tem pessoas que até vêm fazer ginástica com eles. Bom dia. Bom dia. Estou a ver aqui outra pessoa. É o nosso próximo orador. Okay. Estamos a terminar a primeira terminar. A seguir entram vocês. Só para terminar, então. Isso requer um trabalho de aproximação e de paciência. Eu costumo dizer que nós temos que partir sempre dos referenciais. Se eles está a ser difícil eles saírem do campo, nós temos que arranjar alguma coisa, alguma atividade que parta daí. Podemos ir ao campo, podemos ir trabalhar diretamente com eles. Pode parecer um bocadinho inusitado, mas podemos ir diretamente ao seu contexto, à sua realidade. E aos poucos fazer atividades ao ar livre, por exemplo. Talvez eles tenham dificuldade mais, isso acontece muito no meio rural, estarem fechados, fazerem uma atividade em sala, não estão tão habituados a isso. Então nós vamos por etapas, fazer transições. Vamos primeiro ao seu contexto, e aí terá que ser com outro clima, noutra situação, mas é possível nós fazermos atividades, por exemplo, ao ar livre. Talvez eles identifiquem-se mais. Então nós vamos começar por aí. E aos poucos, pé ante pé, nós vamos apresentando a possibilidade de irem experimentando outras realidades. Mas a isso não poderá ser forçado, terá que ser conquistado. Então qual é o desafio? Nós vamos trabalhar sempre a partir do contexto, a partir dos referenciais de cultura, a partir do que o Paulo Freire falava, o grande educador e pedagogo brasileiro, da identificação dos núcleos geradores, não é? Núcleos geradores são os traços de cultura, de identificação, que as palavras-chave, as palavras força, com as quais aquelas pessoas se identificam. E nós vamos partindo dessas palavras, desse contexto, dessa realidade, para irmos introduzindo atividades, propostas que depois eles podem aderir. Nunca forçar, sempre convidar, sempre orientar, porque quando nós
queremos forçar, não conseguimos. Não sei se lhe fez sentido, Ana, mas é um desafio. Então, olha, o desafio é ir para o campo e trabalhar a partir do campo e começar a trazer para outra. Experimente, depois diga-me qualquer coisa. Ora bem, que senão também, eu não sei se já aconteceu convosco, não é? Mas também, como já trabalhei com esses grupos, vem a mais nova, que agora que sabe, a mais nova que sabe tudo, Exatamente. e nós não sabemos nada, não é? E depois, Exatamente. em vez de estarmos a criar emoções positivas, estamos a criar emoções negativas e de resistência. Portanto, Ou é a diferença de trabalharmos para ou trabalharmos com. A questão é trabalharmos com o grupo. O que é que eles querem? Quais são as necessidades? Então vamos partir a partir do, passa a redundância, a partir do que eles querem e do que eles podem. Exatamente. É esse o estudo que estavas a falar no início, ao fim e ao cabo, não é? Sim. A partir do contexto. Vítor, muito obrigada. Obrigado, eu. Foi um prazer. Passou a correr, o tempo passou a correr. Foi muito bom estar contigo e estar com todos vocês. Agora os nervos vão acalmando porque vou passar a palavra ao David, que vai estar com o nosso próximo convidado, ou com os nossos próximos convidados. Mas, antes de irmos embora, eu gostava, Vítor, que tu nos dissesses onde é que as pessoas te podem encontrar, como é que podem contactar contigo. Certamente que agora, depois de interiorizarem isto tudo, vão surgir novas questões, novos interesses e provavelmente até vão querer falar contigo, ou podem fazê-lo também através da APE. Para quem não é associado, deixa. Nós vamos deixar no bate-papo o link também para se tornarem associados através do nosso site. Nós pretendemos mesmo fazer esta ponte entre as pessoas, os profissionais, entre profissionais, entre situações e oportunidades. Portanto, Vítor, para quem quiser contactar contigo, como é que pode fazer? Eu vou passar aqui para o bate-papo um e-mail, que é viafragosodocente@gmail.com, é a forma mais fácil de entrar em contato comigo. Eu também tenho uma página no Facebook, uma página profissional, podem-me procurar, e também já agora associado às emoções, eu durante o período pandémico desenvolvi um projeto no qual a Mariana também participou, que se chamam Emoções Conversáveis, onde eu convidava várias pessoas para falar sobre as questões, sobre vários temas ligados às emoções. Ficam convidados para ir ao YouTube e pesquisarem Emoções Conversáveis. Tem participações nacionais e internacionais. Agora fiz uma pausa, que exige um bocadinho, mas espero agora em novembro retomar com mais alguns vídeos. Obrigado por todos e parabéns pelo vosso trabalho. E dentro do possível, ao longo deste dia, vou tentando acompanhar na medida do que uma filha de 2 anos me permitiu. Eu tive que fugir para a casa da mãe, por isso, vê lá tu. Um beijinho muito grande e vocês não saiam daí.